Oi, gente. Estou indo trabalhar e durante o caminho nós vamos conversando sobre uma coisa que aconteceu comigo ontem e eu gostaria de estar comentando com vocês, que é uma coisa que já me incomoda há bastante tempo. E aí, eu queria a opinião de vocês deixam nos comentários sobre isso que nós vamos conversar. É a respeito da opinião das pessoas, né? Eu sou enfermeira e trabalho com paciente que tem doença de Alzheimer. E aí, o que acontece? Eu tô com um parente que ele tá começando a desenvolver a doença. E aí, quando a gente foi lá visitar, a gente conversou e tal, e aparentemente a pessoa não parece que tem conversa, até falar algumas coisas coerentes e tudo, porque ainda está nesse processo de desenvolvimento da doença, né? E aí, outras pessoas que estavam com a gente lá naquela conversa, pegou e falou assim: ó, essa pessoa não tá doente nada não, ela tá fingindo e tal. E aí o que acontece? Isso acontece com a gente em vários aspectos, né? Porque a pessoa às vezes não conhece o processo da doença, não conhece a pessoa e às vezes fala o que tá fingindo. E isso acontece com a gente às vezes que tá julgando a gente em vários aspectos da vida da gente, nos julga, fala sobre a gente coisas que não é coerente, não é necessário, né? E a gente fica chateado. Na verdade, a gente deveria pensar um pouco, né? Eu tô num processo de uma mudança. Eu fui casada há muito tempo, 20 anos, e dentro desses 20 anos eu tentei engravidar por 10 anos, eu tentei engravidar, e assim, eu era casada, mas eu ficava muito sozinha, porque o marido trabalhava em comércio, então eu ficava muito sozinha, então eu ficava muito livre, né? E a minha família me ajudava muito em vários aspectos. E depois dessa separação, que depois eu vou contar com vocês como foi a separação, eu tive que mudar radicalmente a minha vida. E essa mudança da minha vida ainda não gerou impacto na vida das pessoas. E também não tem que gerar, porque cada um sabe de si. Mas as pessoas continuam me julgando de como que eu era antes, né? E isso continua me incomodando. Eu ainda estou num processo de transformação como pessoa, eu ainda estou num processo de transformação de mim mesma, de não depender das pessoas emocionalmente, porque a gente acaba dependendo. E eu sempre fui assim, muito sozinha, porque na verdade a gente pensa principalmente quando você tem algo a oferecer. E na verdade, quando a gente tem algo a oferecer, a gente tem as pessoas por perto. Quando você deixa de ter algo a oferecer, você vai vendo quem que realmente fica próximo de você. Então, principalmente quando a gente deixa de ter algo a oferecer, a gente vai vendo que as pessoas vão afastando da gente, né? E até hoje eu já me separei, já tem 6 anos, eu já estou vivendo uma outra vida, já mudei, né? A gente acaba que a gente tem que se transformar em outra pessoa em virtude de ter medo da separação. Eu tive um filho e a gente tipo que forçada assim a mudar, e mesmo assim a gente continua com aquele mesmo rótulo, né? Que as pessoas rotulam
exemplo, igual nesse caso que a pessoa ela tem a doença de Alzheimer, ela tem a doença e a gente tem que respeitar as pessoas nos processos delas. E eu digo, né, a gente trabalhando com esses pacientes, eu digo que é uma doença que a gente mesmo tem que ter muito respeito por esses pacientes, porque eles estão praticamente, né, quanto mais avançada está a doença, eles estão praticamente na mão da gente. A gente faz tudo por eles, né? Então a gente tem que ter esse respeito, tem que ter esse carinho com a pessoa. E o julgamento não cabe. Aliás, o julgamento não cabe em momento nenhum, em fase nenhuma da vida da gente, em escolha nenhuma que a gente tem na vida. E o julgamento vale. Então, a gente precisa aprender. E nessa fase, nesse momento da vida da gente, esse momento que o mundo está vivendo, tudo a gente julga. Desculpa. Tudo está no momento de julgar, tudo está no momento de falar. Todos. Se acham o dono da verdade, o domínio da verdade, e não é assim. A gente tem que ter um pouco de empatia, um pouco de amor pelo próximo. A gente tem que se colocar no lugar do outro, porque a gente não sabe como que vai acontecer na nossa vida, no nosso futuro. Então, a gente precisa ter esse sentimento, né? E também se tu colocar no lugar por exemplo, do familiar. O que o familiar está sentindo, porque você está falando, ele já está sofrendo, porque um ente querido está num processo degenerativo, uma doença que não tem cura, uma doença que vai progressivamente tirando aquele ente querido da vida dele, e já está sofrendo, e a gente ainda fica falando, ele está fugindo, isso é mentira, é isso aí, né? Então, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter esse amor com a pessoa, até mesmo com esse ente querido, né? Então é algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que sentir. Nesse mundo de vários de julgamentos, esse mundo que está perdendo o amor, o respeito com as pessoas, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. E se fosse comigo, como que seria? Porque na verdade nós somos julgados. Nós às vezes não somos julgados porque às vezes a gente está fingindo, mas nós somos julgados às vezes por uma roupa que a gente veste, às vezes nós somos julgados por uma fala que a gente tem, por uma música que a gente gosta, por um estilo de vida, por uma religião, enfim, por vários aspectos a gente é julgado. Eu lembro que eu também fui julgada porque eu demorei muito para ter meu filho. Eu tive que fazer muitos exames, muitos tratamentos, muitas coisas para poder ter o meu filho. Depois que eu tive meu filho, as pessoas falam assim, e você vai continuar trabalhando, você demorou a ter o seu filho e você vai continuar trabalhando? E eu falei, vou continuar trabalhando, mesma forma. Então foi um julgamento, por que eu deveria parar de trabalhar porque eu tive meu bebê? Então, continuou sendo um julgamento. Então, as pessoas julgam por todos os motivos, mas só você sabe qual que é o seu motivo. Na verdade, só a gente que sabe o que a gente sente, o que a gente passa dentro da nossa casa, no nosso núcleo familiar, o que a gente passa, né? E a gente tem que ser firme no nosso propósito, no nosso sentimento, no que nós vivemos, porque é isso que vai nos motivar, é isso que vai nos fazer viver, e é isso que a gente tem que ficar firme, porque nenhuma decisão que você tomar depois
antes, baseado no julgamento das pessoas ou baseado no que qualquer outra pessoa falar, vai fazer a diferença na sua vida. Porque o que você tiver que passar, você vai passar. O que você tiver que viver, você vai viver. O que você tiver que experienciar nessa vida, você vai experienciar. Não importa o que as pessoas vão falar. E se você não tiver um propósito firme na sua mente, no seu coração, você vai ser jogado para lá e para cá com o vento da opinião das pessoas. Então você tem que pensar. E você tem que estar disposto também a enfrentar. Não vai ser fácil, não vai ser moleza, mas você vai ter que ser forte e ficar firme naquilo que você tiver no seu propósito para enfrentar. E é assim que funciona. É assim que funciona, porque senão a gente vai ser só jogado para lá e para cá. E nunca vai ser respeitado. A gente tem que se fazer respeitado. Então, gente, é isso. Eu cheguei aqui no meu serviço, vou subir escada para ajudar nos exercícios físicos, né? Aqui eu trabalho no quinto andar e eu vou subir 5 andares de escada. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e me dê sugestão de vídeo. Pode ser, né, da minha profissão, né? Eu sou enfermeira gerontóloga, trabalho com paciente de Alzheimer, na minha vida pessoal. E é isso. Beijo.